Hoje temos connosco uma artista e artesã que alia o seu talento manual e uma causa urgente e bela: os recifes e os corais e a crise climática. Já mergulhou em várias partes do mundo e traz histórias e cores. Como podem ver, estes magníficos corais que já foram produzidos por ela. Cores que estão apenas no fundo do mar. E ela trouxe hoje aqui ao nosso Empower Podcast, trouxe à superfície. Vamos falar com bem-vinda, Ossana Herzog. Hi, Eunice. Não sei se eu disse o nome bem, mas... Sim, falo maravilhoso. É sempre um desafio. Obrigada pelo convite. Pois eu sou artesã e a minha paixão pelo fundo do mar começou já há alguns anos. E eu comecei a fazer a minha arte, né, os quadros, há 2 anos atrás. E daqui a pouco eu te conto bem direitinho como tudo começou. Ok. Sim, porque essa é a nossa maior curiosidade. Como é que surgiu esta paixão em concreto? Vamos dizer assim, eu já fazia crochê quando eu era criança. Só que... No Brasil, no Brasil, sim. E eu fazia roupas, fazia bolsa, porque filha de 7 mulheres, minha mãe também não tinha essas condições de estar comprando roupa e tudo que a gente precisava todo o tempo. E eu sempre fui muito criativa. Eu fazia brincos, quer dizer, os brincos não eram de crochê, mas eu fazia minhas bolsas, fazia tudo que eu imaginava, eu ia fazendo. E algumas peças eu até vendia lá na minha... Tu já tinhas esse espírito de Sim. empreendedora dentro? Sim. Artista e empreendedora. Sim, eu já vendi muita coisa na vida. Mas, voltando para os corais... eu amo fazer e tenho visto também, né, todo o aquecimento global, tenho visto como os corais têm sido danificados, né, pelo aquecimento das águas. Também os turistas quebram muito os corais, os mergulhadores. Sim. Né, mas... essa ideia surgiu aqui em Portugal ou ainda estavas na Alemanha? Eu ainda... Quando eu comecei a fazer os corais, eu já estava aqui na Alemanha. Mas essa ideia, no entanto, ela começou depois que eu mergulhei em Bora Bora, em Polinésia. Ah, deve ser lindo. É maravilhoso. Assim, foi a primeira vez que eu vi realmente um jardim de corais. Digamos que foi o mais belo que tu avistaste, ou não? Não. Não? Não. Eu vi esse ano um ainda muito, mas muito mais bonito do que aquele Bora Bora. E olha que Bora Bora foi há mais ou menos 10 ou 12 anos atrás, foi 2012, foi considerado, talvez, né? ou antes. E o que eu vi agora, me apaixonei, esse coral preto e branco aqui. Sério? Ele é inspiração. Foi onde? Em Raja Ampat. Que fica na Indonésia. Indonésia. Uhum. A Indonésia é um paraíso para mergulhadores, ou para mergulhar em si, porque eles têm uma conservação muito grande de corais, e nós esperamos exatamente 3 anos para chegarmos até lá. Ou seja, nós... reservamos o hotel e ficamos esperando 3 anos para eles disserem ok. E depois eu te falo mais um pouquinho sobre esse lugar que nós fomos. Combinado. Qual foi a primeira vez que mergulhaste? Recordas-te? Foi nas Ilhas Maldivas. Foi a primeira vez. O que é que sentiste, assim, como uma pessoa que não conhece, se calhar, tanto dessa matéria, não é? Há vários tipos de corais, há os pequeninos, há os maiores, Para começar, né? Quando eu mergulhei a minha primeiríssima vez nas Maldivas, eu nem nadar direito sabia. Pois. Mas para mergulhar, nós sabemos que não precisa realmente nadar, porque com aquele pé você vai fazendo. E
Lá também eu tenho uma história bem incrível para contar. Uau, já estou à espera. Então, a primeira vez que visitaste os corais foi nas Maldivas, certo? Foi nas Maldivas, foi a minha primeiríssima vez de mergulho. Né? Nós estamos falando de mergulho snorkeling. Sim, sim. Porque hoje eu já mergulho diving, estou fazendo a minha licença. Tiveste que ter aulas primeiro e depois pede-se a licença. Eu tive uma aula e foi em Raja Ampat, na verdade 2 aulas, e eu não queria mais sair da água. Pois a água deve ser quentinha, né? Sim. Ao contrário daqui, o Atlântico é aquela base. A água é quentinha e tem muito movimento embaixo das águas lá, porque eles cuidam muito bem daquele meio ambiente e eles... tudo ali naquele resort, né, é em prol da vida marítima, da vida marinha, do fundo do mar. Né? Eles têm, por exemplo, hospital, digamos assim, de tubarão. Uau. Eles ganham ovos de tubarão e eles cuidam daqueles ovos, tem as enfermeiras dos ovos, até os tubarões nascerem. E aí, depois de um certo tamanho, eles liberam. E quando eu estive lá agora, em maio, sim, eu creio que maio, foi quando nós estávamos lá, exatamente em abril, desculpa. Em abril, eles tinham bastante tubarão. E eu vi só que eu achei aquele tubarão muito tranquilo, se bem que eles são tranquilos, né? Eles não... Não atacam assim do nada? Não, eles comem plantas, aqueles que ficam por ali nos recifes, eles são bem gentis. Mas os olhos dele eram amigáveis. Em comparação com um que eu vi nas Ilhas Maldivas uma vez. Certo. Como é que essa tua vivência no oceano influenciou a tua arte, este trabalho artístico que tu tens vindo a produzir há 2 anos? A beleza. A beleza que Deus fez ali. Parece que Ele pegou cada pedra, cada pólipo com suas próprias mãos e formou. Porque os corais, eles, quando a gente não conhece, pensa que eles são fortes ou pensa que eles são bem sólidos, né? Porque quando a gente vê eles mortos na praia, é como se fosse uma pedra, um calco, aquilo ali. Só que quando ele está vivo, ele é completamente sensível. Aqui em Portugal temos visto muitos leões marinhos mortos também. Não li ainda sobre isso. Pois, não, também tem a ver com a poluição dos oceanos, claro que a temperatura tem a ver, mas... Temos visto que o turismo não ajuda, este tipo de turismo não tem em conta a sustentabilidade. Mas, em termos de arte e propósito, como é que tu descreves o teu trabalho artístico e o tipo de materiais que tu utilizas de forma criativa? Bem, eu utilizo praticamente todo tipo de material. A gente vê aqui em cima, tipo, esses corais brancos aqui, eu fiz um cordão metálico. Parece uma sedela, mas com brilho. Sim, ele é um cordão metálico. Certo. Daí você vê toda essa parte aqui, todo, digamos assim, o glam, que é muito importante numa peça, porque ele ele faz com que a peça seja mais original e mais autêntica. Porque os corais, eles têm umas cores. Essas cores aqui é só uma sombra do que eles realmente são, no fundo do mar. Claro, devemos relevar, né, Eunice, que os corais, quando estamos embaixo da água, tudo fica mais perto e mais grande e maior. Sim, maior, né? sim, fica saliente, parece Exato, pula mais. Então, talvez seja por isso que a minha lembrança dos corais são com as cores muito vibrantes. E eu fico muito eufórica quando eu estou ali, sabe? Eu fico observando, olhando. Tem uns, assim, que ficam escondidos dentro da pedra, que, se você fizer assim, eles entram, eles parecem uma arvorezinha de Natal.
Escondem-se, não é? Sim, Ficam e escondidos. no corpo dele tem bolinhas, é muito, muito fofo aqueles corais. E peixinhos também, há toda uma grande Sim. diversidade lá. Sim, muitos, muitos. Mas meu esposo, né, sempre fica perguntando: o que é que você viu? Eu fico falando horas do corais e você não viu um tubarão? Vi. Porque Onde nós colocamos o foco é aquilo que mais Exato. nos atrai. Então, Exato. talvez por isso tenhas associado essa tua emoção, essa tua energia, viraste-a mais para esta arte dos corais. E quando, assim, né, você perguntou o que me levou a fazer os corais, foi isso, né? Ver que essa beleza... Muita gente, Eunice, nunca viu um recife de coral, pessoalmente, porque poucas mergulham, não são todas as pessoas que podem ir para os trópicos, né? Assim, para a Indonésia, onde eles existem. E a cada ano, menos pessoas verão, porque com a morte deles, significa que quem viu, viu, quem não viu, talvez verá. Mas, graças a Deus, que existem muitos institutos, muitas pessoas ativistas, né, que cuidam deles e têm feito um trabalho belíssimo de restauração e recuperação dos corais. Digamos que na tua arte tu tentas, dentro deste contexto, ser uma ativista também. Sim, sim. Eu posso dizer que sim, porque todas as pessoas que trabalham em prol de alguma coisa, está ativando alguma coisa, levando por esse ponto, né? Assim, eu posso dizer, sim, que sou uma ativista e todo o meu trabalho é um coral, é um recife, né? Cada coral forma um recife. Onde é que nós podemos divulgar o teu trabalho? Tens no Facebook, tens outros meios, outras redes sociais, onde nós consigamos mostrar aos nossos ouvintes e às pessoas que estão a visualizar o nosso podcast? Sim, eu estou presente no Instagram, Facebook, rosana.herzog ou Rosana Herzog, também Rotiti, e tenho também o Pinterest, e acho que é só, por enquanto. Sim. E começaste logo pelos corais ou como é que começou isto tudo, da tua arte manual, artesã? Eu diria que eu tive um sonho, e faz muito tempo que eu tive esse sonho. E esse sonho, eu via muitos quadros feitos, e eu conversava com um rapaz, e eu perguntava, olha, são meus quadros. E ele afirmava, sim. Eu falava, uau, você acredita em mim? E, para ser sincera, eu nunca vi crochê como arte, né? Porque eu fazia crochê na infância como uma necessidade, né? Uma necessidade que eu tinha de ter roupas novas, uma bolsa legal. Mas eu nunca parei de fazer crochê. E eu fazia para o meu filho, fazia presentes para amigas. Mas, assim, os corais vieram... É como se eles, pessoalmente, tivessem me convidado a colocar eles em uma arte. E eu acredito que é um talento que Deus me deu para eu atuar no meu meio ambiente. É um despertar da consciência coletiva, não é? Que tu, através do teu trabalho, tentas trazer à tona a morte dos corais, digamos assim. Sim, porque os corais, eles são animais, né? Eles não são plantas, e eles, como todo animal, têm uma vida própria, dada por Deus. Só que, com o tempo, eles, claro, nascem, crescem, morrem, seria o normal, o ciclo de vida, mas com a nossa ação danificante, né? E o aquecimento global, eles têm morrido, né? Logo, antes mesmo de crescerem, já... Alguns até antes mesmo de crescerem. Ok. Não tem nem chance de crescer, porque para um coral sobreviver, ele precisa de uma temperatura que as águas sejam de 23 graus Celsius até 27.
Mas nesse dia eu não mergulhei, eu vi de uma senhora que mergulhou scuba dive. Ela subiu aterrorizada, contando para a gente que a água embaixo estava em Seychelles, 30 graus Celsius. Então, não sobrevive. é quase impossível que um coral sobreviva nessa temperatura. Bastante quente. E no Brasil, já visitaste também alguns corais? Olha, é uma vergonha, mas não. Porque também há. Porque o Brasil, para mim, é família. É praia, não mergulho. Sabe, a gente senta ali na areia, nas cadeiras, no terraço, ou mesmo até porque na é a areia. nossa língua, queremos contactar e socializar com o povo. Sim, conversamos o dia todo. Acredito então, que sim. A gente dá um mergulhozinho, mas nada de estar procurando coral ou vida marítima. Sim, sim. Eu também compreendo. Outra coisa, como é que, vamos dizer, para quem é leigo na matéria, como é que nós, através dos nossos pequenos atos diários, podemos preservar este ecossistema, o nosso meio ambiente? Como é que podemos proteger os oceanos destas situações, como, por exemplo, a subida do nível de temperatura? Da temperatura da água? Eu creio que é irreversível. Né? Ou seja, hoje os nossos filhos, os nossos netos já não vão conseguir ver o mesmo que tu já viste há 10 anos atrás, por exemplo? Provavelmente em alguns lugares não. Por exemplo, em Raja Ampat é possível, será possível, porque eles conservam. Lá é realmente proibido de tocar nos corais, é proibido de quebrar, é proibido os mergulhadores de usar luvas. Ou seja, porque se você tem uma luva, você se garante de pegar em tudo, né? Tem coral que fere você. Pois. Né? Ou eles são ásperos. Então, se você for pegar e tiver talvez até uma corrente ali, se escorregar, está com o dedo cortado. Bem, e a textura deles? São diversas texturas? Sim. Por isso é que tu tentas transmitir aqui isso mesmo, não é? Os acabamentos da tua arte mostram precisamente isso. É maravilhoso. São uns parecem mais sensíveis, delicados do que outros. E até mesmo, quais foram as cores que mais te impressionaram? Já sei que foi este aqui é o tal que vais estar a produzir agora, não é? Algo. Mas o amarelo também tem alguma história para ti? Sim, todos eles em si, porque quanto mais colorido é o Recife, mais tempo eu consigo ficar lá observando eles. Alguns se movimentam, alguns não. Tem uns que parece até que está dançando para você, tipo a Amone. Eu sempre falo esse nome errado, eu só sempre falei em alemão. Zé Anemona. Eu traduzi também, não vou traduzir hoje. Eu tenho ele. Daqui a pouco eu te dou. As anêmonas marinhas. Sim. É assim o nome dela. Então, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia é pequena coisa, porque se a gente for dar o mérito e entrar nesse assunto de conservação climática, eu acho que há pessoas com mais informação do que eu vejo assim que nós podemos, por exemplo, usar menos aerosol, talvez ser mais consciente com o lixo, não jogar o lixo por qualquer lugar, ou quando estiver na praia, não jogar cigarro, porque o filtro fica ali anos. Os plásticos, palito de picolé, todas essas coisas, se nós formos conscientes, não deixar isso entrar no mar ou até mesmo na floresta. Sim. Que também as florestas têm sentido, né? Toda a natureza tem gemido e sofrido, né? Nas mãos do humano, né? Com todo esse cenário, né? Das mãos humanas, do nosso conforto, digamos assim. Eu estou a olhar para a tua blusa porque eu acho magnífica. Ela já trouxe os corais, trouxe os rifes, né? Trouxe as algas, a estrela marinha. Ela é linda! É linda, de verdade. E esse adquiriste em algum lugar especial aí pelo mundo? Ou? Não, esse aqui eu comprei na Alemanha. Mas, olha, a estrela marinha, eu pensava que ela era assim. Mas ela parece uma almofada.
Pelo menos aqui eu vi viva. Uhum. Porque eu só conhecia também estrela marinha morta Pois. na praia. E lá em Raja Ampat eu vi muitas. E o tamanho? São pequeninas? Não, são... elas grandes. Parece uma almofada. Ela é toda fofa, grossa, assim. Tem aqueles pontinhos azul Aqui dentro só vi dela. pequeninas, assim. Mais ou menos. Nossa, muito Tamanho de uma linda, mão. não é? É. E algumas era meia esbranquiçada. Não sei se elas estavam morrendo ou se elas ainda estavam pegando a cor. Uhum. E tu vês também na areia? Não. Lá você se vê sim, porque no passado, lá em Raja Ampat, nessa ilha, né, eles costumavam pescar com dinamite, hoje é proibido. Também alguns pescadores pescavam os tubarões, por isso que se chama reef shark. Eles estão reconstruindo a população dos tubarões lá, porque, por causa da exportação, eles colhiam, né? Pescavam os tubarões por causa da barbatana dele ali atrás, que o pessoal... A sopa de os tubarão, chineses gostam disso. É verdade. E já viste alguém, assim, das pessoas que eu sei que já vendeste alguns trabalhos teus, se inspirarem e transmitirem esta ideia aos outros através do teu trabalho? Porque nós como artistas, nós produzimos, nós colocamos toda a nossa emoção, aquilo que nós vivenciamos, os nossos valores, as nossas ideias. Mas quando nós vendemos ou quando nós doamos o nosso trabalho a alguém, acho que há uma grande alegria no nosso coração, porque há ali uma empatia da parte do outro, uma reciprocidade, ele consegue ver valor naquilo que nós produzimos, não é? Já sentiste isso? Bem, influenciar, eu não sei, não posso dizer realmente que eu influenciei alguém, mas eu posso dizer que as pessoas gostam e acham bonito, talvez por causa das cores, né? É algo original também. Exato. E quando eu dou e a pessoa se alegra, ou eu vendo algum produto ou alguma peça, para mim, assim, é uma aceitação, né? Você é reconhecido, você se alegra porque alguém gosta do que você faz. E eu creio que todas as pessoas ficam felizes quando são aceitas. Mas mesmo grandes pintores não foram sempre reconhecidos. Só depois de morrerem é que os seus trabalhos foram valorizados. Esperemos que não seja assim, não é? Se Deus quiser, não. Deus é mais. É verdade, e estamos aqui também para isso, para divulgar um pouco mais o trabalho da Ossana e perceber. Aqui umas perguntas um pouco aleatórias. O que é que mais gostaste de fazer na tua vida? Uma experiência, viagem, um casamento, o quê? Eita, Eunice, essa pergunta me pegou de surpresa. Imagino. O que eu mais gostei, não é o que eu mais gosto, ok? O que eu mais gostei de fazer na minha vida, olha, eu acho que foi ser mãe. É uma experiência única, sim, não é? Apesar de eu ainda ser mãe, mas era muito especial. O nascimento de um filho. Sim. Porque eu comparo muitas vezes a produção do nosso trabalho com o nascimento de um filho. Porque quando tu produzes um livro, eu sei que ficaste 6 meses com aquela... Eu não vou dizer que é uma tapeçaria, porque aquilo é um quadro, mas como ele tem formato, né, é retangular. E depois vamos deixar aqui também nos anexos as imagens e onde vocês podem visualizar, comprar o material da Ossana. Eu acredito que nós estamos a dar à luz algo também, não é? Sim. Olha, é assim, às vezes eu acordo de manhã com o quadro inteiro como uma visão. É realmente como eu estou te vendo, eu vejo aquele quadro. E aí eu começo a trabalhar nele. E esses quadros, tipo aqueles 2 brancos que você viu, eles já estão prontos desde que eu saí de Seychelles. E eu estive em Seychelles, eu acho que tem uns 2 a 3 anos. Só que, claro, com a minha vida, vai para lá, vai para cá, nem sempre eu consigo elaborar uma peça tão rápido quanto eu penso. Sim. Eu estou fazendo uma peça, essa peça aqui, eu
praticamente havia em Raja Ampat. Eu observei esse coral e falei, meu Deus, eu nunca vi um coral preto e branco. Mas tiras foto e depois reproduzes ou como é que funciona? É tudo na tua mente? Esse aqui, a minha amiga que estava comigo fez uma foto, mas ele estava na minha mente. Ok. Normalmente fica na mente. Tens uma porque boa imagem fotográfica? creio que sim, mas meu companheiro é Deus. Eu não posso tirar ele dessa história toda. É o criador. Ele cria sempre, ele nunca para de criar. E ele gosta de ser companheiro da gente, onde quer que a gente vá, né? E quando eu vejo, assim, eu não gosto de dizer uma visão, porque não quero categorizar assim como uma visão, mas assim, eu vejo o quadro e eu começo a fazer aquele quadro. Claro que às vezes eu mudo uma coisa ou outra, mas eu fico sempre perguntando, tá ok, Senhor? O que é que a gente faz aqui? Como eu vou misturar essas cores? E eu não tenho nenhuma, digamos, educação, como usar as cores. Eu vou fazendo segundo os meus olhos dizem, essa cor combina com essa, ou aqui precisa de brilho, e assim vai nascendo, né? O que eu estou criando ali. Interessante. Então és uma mulher cristã? Sim. Desde berço ou converteste há alguns anos? Eu me converti com 14 anos e depois eu me afastei um pouco do evangelho quando eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, depois que o meu filho nasceu. Mas o amor de Deus é tão grande por nós, ele não deixa nenhum filho perdido, né? E ele me buscou e eu já estou de volta com o Senhor, um relacionamento íntimo com ele já desde 2006. Uma mulher cristã que já viajou pelo mundo, tens dupla cidadania, neste caso, não é? Sim. Sim. O local que mais te marcou? Qual foi a viagem que mais te marcou até hoje? Eu diria Raja Ampat, Indonésia. Este ano? Esse ano, sim. Oh, este é o ano da promessa. Mas o que mais... a história que eu nunca me esqueço foi nas Ilhas Maldivas. Eu estava mergulhando sozinha, quer dizer, sozinha não, eu comecei com o Stefan, daí estava tudo escuro, nós decidimos voltar, e ele nada rápido, eu vou com o meu pezinho, devagar, porque na época eu não sabia ainda nadar como hoje. Vou ali com a minha boia, com os pezinhos, e quando eu vejo, tem um tubarão na minha frente, face a face. Olha, eu acho que foi a pior e a mais engraçada história que eu já vivi, mergulhando. Porque aquele tubarão não faz mal a ninguém. Se ele quisesse, ele teria me comido. Mas ou se se Deus tivermos uma quisesse. ferida, sim, né? Se tiver sangue... Eu acho que aquele tipo não, que eles chamam reef fry. Aqueles, eles só comem plantas, só essas coisas. Mas estava tudo escuro. E a gente sabe que tubarão ataca quem fica batendo na água, né? Porque ele... A gente sabe, eu não sabia. Não sabia. Falava para pessoas leigas. O tubarão é o limpa-lixo do mar, do oceano. Tudo Tanto que eles andam assim, não é? Rápido, Eunice, quando eles querem pegar uma coisa... Olha, aquele tubarão, ele foi em nano time que ele saiu dali. Parecia que ele voou. Eu acredito... Meu Deus. Se eu não tivesse na boca o para snorkeling, sim. Eu acho que o oceano do mundo inteiro tinha ouvido o meu grito. Os olhos dele eram grande e preto assim. Quando eu olhei, eu quase não soltava mais o ar. Speechless, é mesmo. Olha, e eu ainda levantei a cabeça, que eu estava no snorkeling, né? E eu vi Stefan sentado na praia, e eu ainda dentro d'água. Eu só clamei por Deus, Jesus, me ajude a sair dessa água. E se esse tubarão voltar? Olha, ele olhou para mim, eu olhei para ele e ele, pum, já foi. Voou. E eu ali, ó. Quando eu cheguei na praia, nossa, eu tava... Boa dica, essa de ficar mais... Essa é uma das histórias que eu nunca esqueço. E eu passei um bom tempo sem querer mergulhar. Devido ao susto. Devido àquele susto.
Quanto mais fundo era a superfície que eu estava mergulhando, mais medo, não sei se eu posso falar assim, Sim, ou sim. mais temerosa eu ficava. E se viesse um daquele de novo, com aqueles olhos pretos. Jesus. Mas, assim, né? Eu digo que eu estou liberta, porque eu já vi outros tubarões e eu mergulhei mesmo, Os scuba nossos dive. traumas enfrentamos e superamos convivendo e enfrentando-os, não é? Não tendo medo, porque o medo é que nos trava na vida. A Bíblia também nos ensina, né, em muitas histórias, né, que é passando, Sim. né, passando que você vai ter a vitória, é passando que você vai aprender, não é esperando ou ficando com medo, né, é passando. Então, graças a Deus que aparentemente eu já passei por essa fase do medo. Foi a prova de fogo. Um tubarão, meu Deus do céu. Nossa, aquela ali foi, mas estava um tempo assim nublado. E nessas épocas assim de chuva não é bom mergulhar, porque você não vê muita coisa, a água fica turva. Mas a gente estava lá de férias, né? E o que é que você faz nas Maldivas? Se descansa e mergulha. Certo. Qual é o maior mito que se diz, ou a falta de consciência das pessoas têm mais sobre os corais? Existe algum mito específico? Assim, falando bem rápido, eu acredito que é o mito que pessoas pensam, como eu pensava, que corais são plantas, mas corais são animais. Uau. Né? Eles são da família das medusas, Sim. né? Não o octopus das medusas, Sim, né? sim, sim. E eles não têm esqueleto, Uau. mas eles Respiram, tudo eles isso. respiram, eles se reproduzem, eles são assexuados, né? Porque eles recebem polípen, e esses polípens são micro-organismos que vai transformando ele, vai fazendo ele crescer, vai criando galhos. Existem corais assim, né, que parece uma árvore, vem assim, subindo e vira assim uma plataforma enorme que parece Os branquinhos uma mesa. já vi nos filmes e como tentaste mostrar aqui, que eles são todos, são compridos, não é? Muitos deles. E realmente acredito que sim. E conseguem, os turistas compram corais assim secos ou não é permitido? Olha, Isto é uma curiosidade. eu vi em Bali, eu fiquei admirada, né? Porque eu pretendo fazer uma mesa quando eu tiver a oportunidade de expor minhas peças. Eu quero muito fazer uma mesa, que seria uma escultura, Sim. escultura e de corais. Mas eu vi em Bali uma mesa de corais. E meu esposo falou, na verdade, era Como é para que uma transportamos? ativista passar aqui e jogar lama nessa mesa. Por quê? Porque aqueles corais, ok, eles já estão na mesma mortos, né? Claro, nós estamos a trazê-los vivos, até porque não é permitido. Não consegue, se Não. você partir, ele morre. Morre. Ele morre, é como partir um braço seu e levar para membro. algum lugar, né? Ele vai morrer na mesma. Mas alguns mergulhadores, né, turistas, quebram um pedacinho de coral para levar de lembrança. E aquilo ali, ele está fazendo mal ao coral, porque está tirando um pedaço de uma vida. Né? E claro que ele vai se recuperar, porque o resto ainda está vivo. E coral, ele se recupera por sozinho. Mas ele vai sofrer alguns dias, né, com a dor daquele pedaço que foi para algum lugar. E não é necessário fazer isso. E, assim, eu vi aquela mesa e você encontra, assim, corais para fragmentos, né, de corais para comprar. No Brasil eu já vi. Sim, no eu já vi Recife, na internet, porque eu pensei, na verdade, em comprar para fazer minha escultura. Mas depois eu pensando bem, falei, vai totalmente contra o meu ideal de preservação, né, dessa natureza, daquilo que Deus deixou para a gente. Então, eu vou fazer, sim, os meus corais, a mesa, a escultura, mas eu vi que tu também mas de utilizas gesso. conchas, não é? Por exemplo, também utilizas conchas apanhadas Sim, na praia. não, aquelas conchas. Sim, tem histórias. Tem história, aquelas conchas foram compradas. Ok. Só que quando eu recebi, eu comprei, estava escrito artificial. Só que elas são de verdade.
E eu comecei a colocar, tem 2 trabalhos, um trabalho, acho que está com muitas conchas dentro. E depois eu percebi a areia, eu disse, essa areia é de verdade, esses corais são de verdade. E comecei a olhar aquilo e vi que são de verdade. Então, eu não coloquei mais em nenhuma peça. Tem uma peça, ela está indo até para a Espanha esses dias. Pois, é lindíssima. E ela tem esses corais dentro, mas, bom, eu não queria jogar a peça fora, porque também o extremo eu não acho que é saudável. Claro. Está lá, mas eu não uso mais corais de verdade. Ok. Ou, não, como é que fala? Nem fragmento, nem conchas. Nem conchas, certo. Onde é que podemos comprar as tuas obras? Diretamente comigo e online. Vamos deixar também o teu e-mail, Certo. uma forma mais direta de se contactar a artista. De momento, tens algumas peças ou obras em Portugal, não é? Sim, sim. Eu vendi uma peça a uma senhora que amou meu trabalho do campo de golfe. Né? Nós tivemos um evento, o Pink Lady, é bem conhecido. 100 mulheres jogam em prol de mulheres que já adoeceram com câncer. É um evento muito legal e em prol da sociedade, em prol de pessoas que têm a sua dor. E eu doei esse quadro e foi vendido lá. Quer dizer, eles fizeram uma auction. Auction, é um leilão. Um leilão, né? isso. Eles fizeram um leilão e essa peça está em Portugal. A outra peça que eu vendi, ela se chama Shade of Love. E ela foi feita exatamente assim para o casal, né? A cliente, ela pediu para eu fazer e eu gosto assim de conversar com a pessoa, ver um pouco assim como a pessoa como a pessoa é. Claro. E aí eu imagino o que ela ia gostar. São peças únicas e elas nunca se repetem. Okay? Pois é isso. Se alguém quiser aquele trabalho específico, tu consegues reproduzi-lo ou não queres? Eu não quero. De antemão já não... Não quero. E eu acho que eu não consigo, para ser sincera. Porque quando eu fazia as roupas em crochê ou bolsas, mesmo que eu fizesse o mesmo modelo, eu sempre ficava querendo mudar. Eu fiz uma série de bolsas, aquela que eu te dei. Sim, sim. Mas eu... Ainda uso. Eu já vi uma delas aqui. Já fui para a Grécia, para a Itália, já fui para Cuba, já viajou muito. É chique. Obrigada. Então, eu não... eu acho que eu prefiro fazer peças únicas, sabe? Porque é uma coisa assim que eu me inspiro, eu recebo também muita cura fazendo, para mim mesma, eu tenho muitas sabe? amigas que falam nisso na pintura. São pintoras, né? Artistas plásticas, que também trabalham nesse pensamento. É algo que nos é dado e nós transmitimos e só conseguimos transmitir uma única vez. Sim, sim, sim. Ok, os corais é diferente, porque eles formam um todo, um Recife. Né? Mas se você quiser que eu faça a Bora Bora mais uma vez, foi o meu primeiro quadro, o qual eu demorei 6 meses para terminar. Que é lindo. Eu acho que nem gostaria de fazer, porque ele é uma peça única. E foi a tua primeira ou não? Foi a minha primeira peça, sim. Sim. Já pensaste em ter um projeto ou uma realização de uma exposição das tuas obras? Sim, eu creio que uma exposição possivelmente é o sonho ou o desejo de muitos artistas. Porque ali você pode se expressar, você pode mostrar para muita gente aquilo que você gosta e faz. E também tem uma oportunidade, né, de vender, porque eu creio que a maioria dos artistas não fazem para vender, fazem porque gostam, né? Fazem porque liberam ali. E quando sei lá, eu vou dizer até por ganhar, exato, eu acho que libera ali, sei lá, um pensamento, um sonho ou uma ideia. Então, tá pronto, tá pronto.
Por exemplo, os meus quadros, meu esposo quer colocar na parede. A gente não tem muita parede. E eu falei, nem um basta. Já dá. Chega. E ele é muito grande o que eu tenho em casa. Maravilhoso. Se pudesses deixar aqui uma mensagem, como se fosse um recado do fundo do mar, o que os corais diriam à humanidade? Queridos, eu nasci e existo para estar aqui nessas águas. Aqui é minha casa, não me leve para a sua. Eu vivo para decorar as águas, que não são azuis, e para enfeitar as pedras. Me observe e veja a beleza como o meu Criador me fez. Uau, uma poesia. Então, uma frase, uma imagem ou sensação que gostarias que os nossos ouvintes levassem hoje desta conversa? Tudo que Deus fez é bom. E nós não temos mais nada a acrescentar. Uhum, é verdade. O que temos, temos. E o que não temos, Deus dará. É. De acordo com a necessidade e com aquela pessoa específica, com o propósito de vida daquela pessoa, não é? Sim. Muitas vezes queremos o que é do outro e esquecemos de viver a nossa própria vida. É verdade, é verdade. E na arte, né, por mais que você talvez até queira imitar alguém, assim, existem muitos artistas que fazem a mesma arte que eu. Mas eu percebo assim que cada um tem o seu estilo, a sua identidade. Claro. E eu vim conhecer a minha identidade no Japão, para ser sincero. Foi uma experiência única, não foi? Sim. Quase todos os artistas que vão lá, mesmo músicos, tenho ouvido vários músicos dizer que... Sim, é um mundo assim que eles... A religião deles não existe Deus, né? Pois. Mas é um lugar que, se você buscar a Deus, ele está bem presente. Porque eles são mais... Eles, acho que... Sionistas. Eles não... Você vai nos como fala? Eu sei. Onde moram os reis? Mosteiros. Castelo, não? Castelo? Palácios, mosteiros. Palácio. Você vai nos palácios, quem percebeu foi meu esposo, não foi eu. Ele falou, olha, aqui não tem nada. Eu falei, é mesmo, não tem... Normalmente, quando você vai nos palácios, tipo na Índia, na Ásia, eles têm símbolo de todas as suas religiões. E lá não? Lá, nada. As paredes são brancas como aqui. Nada. Uau. Mas a palavra fala, né? Buscar-me-eis e me achareis. Então, é um lugar, assim, que eu vivi Deus muito perto. Transmite nas paz. Orações. Não digo o país em si, né? Que é muita gente, muito agitado. Que outro você quase não consegue andar de tanta gente. E a gente também estava lá numa época turística, né? Uhum. O Blossom... Kirschblut. Ela fala alemão comigo. Ai, Deus. As flores da cereja. Lindas. Sim, lindas. sim. E todo o Japão estava muito cheio de turistas. Estamos perto de chegar ao fim do nosso podcast. Muito obrigada, Ossana, por teres vindo aqui à Empower Podcast em Portimão. E sigam o trabalho da nossa querida artista e artesã, Ossana Herzog, nas redes sociais. Partilhem, por favor, a nossa entrevista, porque alguém pode querer e pode precisar deste trabalho. É um trabalho profundo que fala de mar, fala de amor, de entrega e também de mudança. Mudança nos nossos ecossistemas, mudanças climáticas e mudanças, acima de tudo, de atitudes, não é, Ossana? Precisamos de mudar as nossas atitudes para sermos a própria mudança. Muito obrigada, Ossana, mais uma vez, e até breve. Obrigada, Anita.